Olá, vamos iniciar agora o nosso segundo vídeo a respeito do SEAT, hoje falando sobre as consultas. O primeiro vídeo foi sobre entrada de dados, o de hoje será sobre as consultas. Porém, antes disso, vamos dar uma dica aqui para quem quer colocar uma senha no SEAT, o que é importante. Primeiramente, você tem que abrir o Axis, né? Modo normal. Aí você clica no botão abrir. Perceba que se o ícone de abrir não estiver lá, você tem que buscá-lo na barra de ferramentas. Depois vamos até onde está o arquivo SEAT. No caso aqui o SEAT2. A gente marca ele somente na caixinha abrir. Clica na caixinha abrir exclusivo. Com o Shift selecionado, obviamente. Olha, estamos dentro do SEAT com acesso a todas as suas tabelas normais. Vamos em ferramenta de banco de dados. Definir senha de banco de dados. Senha em cima, senha igual abaixo. Aqui eu não vou nem colocar senha, é só para demonstrar mesmo. Vamos cancelar. E retornar para o SEAT para falar sobre as consultas. Primeiramente, vamos falar sobre uma consulta que a gente utiliza muito por aqui, que é alteração. Serve justamente como o nome já diz, para alterar dados. Vamos usar aquele BO que a gente criou no exemplo da entrada de dados. Perceba lá embaixo que existem dois registros. Esse primeiro que está incompleto e o segundo que é aquele completo que a gente fez lá com as vítimas fatais. Com a vítima fatal. Aqui você pode alterar qualquer informação aqui e salvar ou reconsultar através daquele botão ali. Se você cancelar, ele simplesmente vai parar a macro que você está utilizando. Igual o BO o formulário de entrada de dados, ele é idêntico. Outra consulta que a gente já viu na entrada de dados é de bairros. Vamos entrar aqui com um pedaço do nome do bairro. Eu estava buscando o centro, ele trouxe tudo que tem essa palavra no meio. Causas. Também você pode acrescentar novas causas por aqui ou através da entrada de dados. Clicou no botão stop, ele vai entender que você teria que atualizar a informação. Mas essa mensagem é porque você não está na entrada de dados. Cidades. Ita. Olha lá. Chega até a minha cidade, Itatiba. Exclusão. Tem que tomar muito cuidado com este formulário. É igual o esquema da alteração. Você entra no BO e o ano. E olha lá, você também lista os boletins que tem aquele número. No caso, a gente vai apagar esse de exemplo aqui que está semi-preenchido. Tem que tomar muito cuidado que a hora que clicar no botão ali, ele apaga na hora, ele não tem perdão. Vejam que já ficou um registro só.
Logradouros, também visto na entrada de dados. Aqui a gente vai listar aqueles que a gente criou no vídeo anterior. Agora, para falar sobre logradouro por anos, com vítimas, BO data e hora, número referência, palavra-chave, a gente precisava de um banco de dados com mais informações. Para isso, a gente vai abrir então o SEAT que eu utilizo normalmente aqui na minha cidade, com seus respectivos dados. Antes, porém, vou mostrar para vocês qual é a capacidade de dados, por exemplo, do SEAT ou de outro programa qualquer elaborado a partir do Access. No nosso caso, vamos abrir aqui com Shift pressionado para ter acesso às tabelas. Vocês vão verificar que temos quase 13.000 registros. Aí você me pergunta, quase 13.000 registros, de que período de tempo? Vamos mostrar então. Olha lá, dados bem atualizados. Aqui o BO estava até quase no final de maio de 2014. Iniciou lá em janeiro de 2005. Logicamente que os dados anteriores, de 98 até 2000 final de 2004, a gente tem também um backup dele em outro banco de dados do SEAT de Cobb Segurança. É só para não ficar pesado demais. Imagine quantos registros a gente teria. Então vamos aqui em logradouros por anos agora. E o nosso local de teste aqui, vamos colocar a Pedro Mascani. Só colocando o Mascani, ele já entende, né? O programa já entende. Que é o local, um dos locais mais graves dos últimos anos aqui da nossa cidade. Escolhemos agora o primeiro ano, ou com o qual a gente vai fazer referência. Geralmente a gente, nesse primeiro ano, a gente pega um ano inferior. Depois, a própria consulta vai solicitar o segundo ano. Vamos colocar aqui 2013. Então a gente vai fazer uma comparação, Pedro Mascani, entre 2012 e 2013. Aqui não dá para você visualizar nada interessante. Aí a gente clica ali para ver um relatório, onde fica mais fácil para você verificar essa informação. O relatório já fica prontinho ali. Dá para ter uma ideia da quantidade de ocorrências a menos, né? Aqui acidentes de trânsito em geral, e por mês, para ver se está melhorando ou não a situação. No nosso caso, só no mês de dezembro é que esteve um pouco pior as ocorrências nesse local. Você pode fazer uma reconsulta. Vamos aqui consultar então por 2010, para vocês terem uma ideia do quanto melhorou o estado dessa via após as nossas intervenções. É a única maneira que você tem para poder verificar se as suas ações estão trazendo um resultado positivo ou não. É fazer as ações e depois ir acompanhando mês a mês. Olha lá a diferença de 2010 para 2013.
menos 46. Agora, logrador por anos e vítimas é o mesmo caso. A diferença, obviamente, é que são só os boletins de ocorrência onde existe uma vítima. Vamos fazer também 2010, 2013. Aqui uma dica para vocês. Nessa consulta específica, se você cometer um erro dentro dela, olha lá, ela não aceita mais naquele primeiro momento. Acaba travando a consulta. É por causa do código que eu utilizei no mesmo. Então você tem que sair e realizar ele novamente. Olha lá, 2010. Segundo ano, 2013. Aqui também verificamos uma redução. Inclusive, se você notar, a única via onde teve acidente ali foi a Pedro Mascani, nenhum dos seus entroncamentos. Ela é uma via muito longa dentro de nossa cidade. Aqui também verifica a redução dos acidentes de trânsito com vítimas. Vamos fazer uma reconsulta para vocês terem uma ideia. Por exemplo, do ano anterior para esse também, obviamente, para mostrar essa redução. Olha lá, da quantidade do número de acidentes com vítimas. Agora, logrador para o BO data e hora. Para que serve? Você pega uma via, por exemplo, a nossa Mascagni. Se você não entrar com ano nenhum, ele vai listar tudo quanto é ano que ela, quando nela houve acidentes de trânsito. Olha lá, 464 locais 2005 para cá. Ele lista lá vários detalhes da ocorrência: data, hora, BO, natureza. E você tem a possibilidade de também acessar um formulário com os dados para você verificar alguma informação a mais que você queira no local. Verifiquem, nesse caso aqui ele abriu um registro só. Contudo, se houverem mais números idênticos àquele número que ele vai abrir a consulta, ele vai listar vários. Infelizmente nesse local aqui que eu citei, houve 2 registros. E nesse caso aqui, a gente achou uma vítima fatal lá desse local. No caso, um senhor de idade que atravessava a via. Se a gente procurar, infelizmente, a gente vai encontrar um outro atropelamento fatal, agora de uma criança também que estava atravessando a via. Nesse caso específico, ela foi conduzida à Santa Casa, mas infelizmente não resistiu. O logrador BO número de referência,
ele serve para você fazer uma listagem, como diz, né, um ponto de referência, um número, alguma coisa, quando você está fazendo um trabalho de localização mais específica do local onde ocorreu o acidente. Mesmo caso, deixar vazio, no caso que o bairro e ano, ele vai listar todas as ocorrências. Vamos aqui pegar só 2013. Olha lá, ele dá o número, o bairro e alguma referência. A gente utiliza muito esse BO aqui para fazer, às vezes, georreferenciamento, onde a gente tem que localizar o local exato da ocorrência, ou o mais próximo possível. Eles também dão acesso a outras ocorrências, listadas no formulário. Palavra-chave. Palavra-chave é tipo causas, né? É uma consulta parecida, que a gente implementou depois. Nada mais é que entrar com uma informação no campo observações. Aqui, por exemplo, embri, de embriaguez. Em 2013, olha lá, 42 acidentes. Mesmo tipo da consulta anterior, você pode também ir para a ocorrência. Olha lá, veja lá. A causa, nesse caso aqui já estava sendo inserida também. A palavra-chave dentro das observações. Embriagado chocou-se em árvore. Temos outros tipos. Nós vamos fazer mais uma verificação também. 2009 teve aproximado. Olha lá, 5 registros aí embaixo. Então a gente tem que ficar andando nos registros por causa do número 0131. No nosso caso, era o 4º registro. Olha lá a palavra-chave. Como ele pega pedaços de palavras, no nosso caso a gente simplesmente escrevendo embriaguez, a palavra embri já está lá dentro, né? Já está composta. Outra palavra-chave que a gente costuma utilizar também é a evasão. No caso, evadiu. O que significa? Participou da ocorrência, por algum motivo, fugiu da ocorrência. Mesmo caso aqui, 5 registros. Coincidentemente, tivemos 2 registros na Pedro Mascani. Um deles é o da evasão. Que não é esse. Olha lá. Colidiu no retrovisor, fugiu, evadiu-se. Tem um outro tipo de palavra-chave. Vamos ver se vocês adivinham que tipo é. O que será que significa 30? Naquele em questão não houve. Vou colocar 2010. O que será que significa 30? É uma informação a mais que a gente lança. Olha lá. Condutor com CNH vencido há mais de 30 dias. Só uma informação técnica mesmo, não interfere. Era para conhecimento. Pendências, vocês viram na entrada de dados lá, nada mais é, ele lista todos os BOs que existe uma vítima que ainda necessita de uma informação da Santa Casa. No nosso caso aqui temos 25 registros. Nesse caso, vou mostrar aqui para vocês também o formulário que a gente acaba utilizando
Para enviar para Santa Casa via e-mail a gente envia, numa das nossas formas de consulta. A gente lista lá. O nome, endereço, data, número do BO, e a Santa Casa nos devolve depois o que aconteceu com essa vítima. Se ela foi liberada, se ela veio a entrar em óbito. Aí quando a gente pega a informação, a gente vem aqui e altera a informação. Automaticamente ele sai das pendências. Vamos permanecer aqui nesse SEAT. A próxima consulta que tem são das profissões. Referências, a gente já viu também na entrada de dados. Tipo de colisão, a gente também viu na entrada de dados. Um auxílio aqui para saber qual é o tipo de colisão para as pessoas que estão iniciando esse tipo de coleta de informações. Vítimas fatais. Ele não tem uma consulta geral, você tem que introduzir um ano. No nosso caso aqui, vamos colocar um dos anos mais complicados que a gente teve aqui na nossa cidade. Dos últimos anos, 2009 para cá. Mas não são 15 vítimas fatais, são 15 acidentes de trânsito com vítima. Por quê? Olha lá. Em 2009 a gente teve 18 vítimas. É que algumas ocorrências houveram mais de uma vítima. Ele lista aqui o local, um breve histórico dos acidentes com vítimas fatais. Felizmente, nos últimos anos, a gente vem melhorando isso daí. Quantas vítimas vocês acham, por exemplo, que a gente teve em 2013, ano passado? Chuta! Felizmente, somente 3 vítimas fatais. Isso é um resultado do nosso trabalho. E o que deve ser, né, a meta de tudo quanto é departamento de trânsito. Reduzir. Esse ano, infelizmente, ainda tivemos uma vítima fatal. Quem sabe um dia, 0. Essa é a nossa meta. É isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os relatórios que o sistema já contém, né, com alguns erros que podem ocorrer. Vamos dar esse toque para vocês. Até mais.